Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho e estou aqui para falar de política e de pesquisa. Pessoal, depois do carnaval, daquele barulho todo, começou a sair as pesquisas. Nós já colocamos a do Atlas Intel, a avaliação e aprovação do governo Lula. A gente está dividindo um pouco das pesquisas para a gente esmiuçar mais aqui. Todas vai vir do Paraná, vai vir do Real Time Big Data também, depois a gente vai comparando e tal. E nós já colocamos isso agora. Hoje nós vamos trazer para vocês cenários de primeiro e de segundo turno para presidente, hein? Vamos ver isso aí. Nós temos também pesquisa da Futura para senador lá no Rio Grande do Sul. Pesquisa múltipla para presidente em Pernambuco. Pesquisa França para governador em Sergipe. Olha lá, você de Sergipe que está sempre pedindo, ó, tem aí pesquisa para vocês também. Não vamos nos esquecer, pessoal, das enquetes do canal. É muito importante. Você entra lá, vota, você vai acompanhando. E até 16 de agosto a gente pode estar fazendo as enquetes, publicando relativas às eleições. O que não é relativo, a gente pode fazer. Logo nós vamos começar aqui algumas cidades aqui do Noroeste Paulista, de vez em quando colocando uma, para o pessoal aqui da região de São José do Rio Preto também ir vendo, né? Lembrando vocês, as empresas que acertaram na eleição passada. É o Paraná Pesquisas, é o Datafolha, que aliás está sumido, hein, gente? Onde que anda o Datafolha? Que não vem aí, porque o Datafolha é assim, né? Quando as outras empresas estão brigando, parece que é as brigas de cachorrinho. Chega o Datafolha, é um cachorro grande que todo mundo, goste ou não goste, o pessoal, né, leva em consideração. O Quest e quem cravou a MDA também. Então a gente tá sempre lembrando isso. Tem que valorizar, porque, pessoal, eu tenho umas histórias para contar para vocês nos próximos vídeos aí que eu fui pegando matéria na internet. Tem gente dando resultado de pesquisas sem começar a colher a pesquisa. 2 empresas. Então, eu estou pegando o material na fonte, estou guardando e quero mostrar para vocês. A minha função aqui é essa. Porque eu sou dono de empresa de pesquisa fazem quantos anos? 35 anos. Então, uma vírgula, pessoal, uma vírgula, nessa pesquisa aqui, tem uma vírgula aqui no resultado de presidente que eu quero mostrar para vocês, né? Porque antes até de chegar nisso, pessoal, dizer para vocês, quando a diferença é 0,2, 0,3, 0,5, 0,4, a gente aproxima, entendeu? Para não ter que ficar esses quebradinhos. Porque é insignificante um 0,1 que vai ter logo ali na frente, ali, que eu vou explicar para vocês qual será que é o motivo de ter acontecido isso. Então, pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e você acionando o sininho você vai receber, pessoal, pesquisa para presidente de todas as empresas nos estados, você fica bem informado, porque vai à fonte para você ter a confiança certinha. É importante, é isso, o que a gente quer é informar e você não precisar ficar procurando, né? A gente entra lá no TSE, já tem tudo certinho. Vamos lá, pesquisa França para governador em Sergipe, ela foi feita entre 3 e 7 de fevereiro, 1.800 entrevistas, ela está registrada no TSE, sob o número 09604/2026, governador Fábio Mitidieri do PSD 41,83, Valmir de Francisquinho do Republicanos 32,32, nenhum brancos e nulos 13%, não sabe, não respondeu 12,10%. Vamos ver aqui alguns confrontos aqui. O Fábio Mitidieri contra o delegado André Davi, né? Fábio Mitidieri do PSD 43,23, delegado André Davi do Republicanos 30,16, nenhum brancos e nulos 14,51, não sabe, não respondeu 12,10. O Fábio Mitidieri também contra o Tiago de Joaldo, né? Fábio Mitidieri do PSD 52,98, o Tiago de Joaldo do PP 14,46, nenhum brancos e nulos 17,29, não sabe, não respondeu 12,57. Mais um confronto aqui, pessoal. Fábio Mitidieri do PSD 54,80, Emanuel Cacho do PL 11,48, nenhum brancos e nulos 17,92, não sabe, não respondeu 15,80. Vamos agora à pesquisa múltipla em Pernambuco para presidente. Ela foi feita entre 3 e 7 de fevereiro, 1.200 entrevistas. Ela está registrada no TSE sob o número 01312/2026, 03057/2026. Para presidente, Lula do PT 50, Flávio Bolsonaro 17 lá em Pernambuco. Presidente segundo turno, Lula 56, Flávio Bolsonaro 23. Rejeição, Flávio Bolsonaro 51%, Lula do PT 25%. A avaliação do governo federal lá em Pernambuco, ótima e boa 44%, ruim ou péssima 27%. A aprovação do governo Lula
58% aprovam, 35% desaprovam. O presidente Lula merece se reeleger? Merece para 55%, não deveria continuar 36%, isto lá em Pernambuco. Vamos agora à pesquisa futura para senador no Rio Grande do Sul. Ela foi feita entre 9 e 10 de fevereiro, 800 entrevistas. Ela está registrada no TSE sob o número 03300/2026. Senador com o Eduardo Leite, né? Porque ele está nos casos de ser presidente, então eles testam com e sem ele. Eduardo Leite do PSD, 40,3%. Manuela Dávila do PSOL, 29,8%. Marcel Van Harten do Novo, 28,9%. Germano Rigoto do MDB, 27,5%. Paulo Pimenta do PT, 23,6%. O Biratã Sanderson do PL, 9,9%. Não sabe, não respondeu, 18,7%. Nulos brancos e ninguém, 21,2%. Pessoal, às vezes passa de 100 e tal aqui, por quê? Porque você vai poder votar para senador 2 vezes nessa eleição. Então fica de olho aí, já vai pensando. É a eleição mais disputada que vai ser, porque o domínio sobre o Supremo, o Senado pode derrubar bastante coisa, então a oposição tem muito interesse nisso, de dominar, e o Lula de continuar dominando assim aparentemente, né? Senador sem o Eduardo Leite, Manuela Dávila do PSOL, 29,8%. Juliana Brizola do PDT, 29,7%. Marcel Van Harten do Novo, 29,5%. Germano Rigoto do MDB, 27,2%. Paulo Pimenta do PT, 23,8%. O Biratã Sanderson do PL, 10,8%. Não sabe, não respondeu. Indeciso, 18,4%. Ninguém brancos e nulos, 30,8%. Pessoal, vamos agora à pesquisa do Atlas Intel Bloomberg para presidente. Ela foi feita entre 19 e 24 de fevereiro. Foram 4.986 entrevistas. Ela está registrada no TSE sob o número 07600/2026. Vamos lá, cenário de primeiro turno com o Ronaldo Caiado. Lula do PT, 45%. Flávio Bolsonaro do PL, 37,9%. Ronaldo Caiado do PSD, 3,9%. Renan Santos do Missão, 2,9%. Aldo Rebelo do DC, 1,1%. Brancos e nulos, 3,8%. Não sabe, 0,5%. Portanto, esse confronto é com o Ronaldo Caiado. Agora vai sair o Ronaldo Caiado e vai entrar o Ratinho Júnior. O Lula do PT, 45,1%. Flávio Bolsonaro do PL, 39,5%. Romeu Zema do Novo, 3,9%. Ratinho Júnior do PSD, 3,8%. Renan Santos do Missão, 3,2%. Aldo Rebelo do DC, 1,1%. Brancos e nulos, 2,8%. Não sabe, 0,6%. Tem mais uma opção aqui de primeiro turno. Eu sei que vocês estão loucos para ver o segundo turno, né? Porque resume tudo. Mas primeiro, antes do segundo turno, tem o primeiro, né? Pode dar uma vitória dos candidatos no primeiro turno também. E essas perguntas aqui é justamente por quê? Porque a direita está querendo soltar uma segunda via, fora o Flávio Bolsonaro, justamente de medo do Lula ganhar no primeiro turno. Mas como a coisa está apertando, está coxando, o que iria acontecer normalmente qualquer eleição lá em setembro, outubro e tal, tá acontecendo agora. Por quê? Porque a política é polarizada, então o pessoal já decide logo quem é direita e esquerda, antes mesmo de chegar, de começar a eleição. Cenário de primeiro turno com o Eduardo Leite. Nós vamos agora. Lula do PT, 45,3%. Flávio Bolsonaro do PL, 39,1%. Romeu Zema do Novo, 5,7%. Renan Santos do Missão, 3,7%. Eduardo Leite do PSD, 1,6%. Aldo Rebelo do DC, 1,2%. Brancos e nulos, 3%. Não sabe, 5%, né? O problema do Eduardo Leite, pessoal, que ele não é nem da extrema direita, nem da extrema esquerda. Aqui no país é isso, quem tá nesse meio, ele ficou, vai para lá e não vai. Ele deu esse número baixo, né? Eu acho que no fim ele é candidato a senador mesmo, lá pelo Rio Grande do Sul. Vamos agora à pesquisa de segundo turno do Atlas Intel Bloomberg. Segundo turno para presidente, o Lula contra Michele Bolsonaro. O Lula do PT tem 47,5%, Michele Bolsonaro do PL 44,7%, brancos e nulos não sabe, 7,8%, 2,8% pró-Lula, dentro da margem de erro a vantagem sobre a Michele. O Lula contra o Jair Bolsonaro. O Lula do PT tem 47,3%, o Jair Bolsonaro do PL 45,4%, brancos e nulos 7,3%, uma vantagem de 1,9% pró-Lula
contra o Jair Bolsonaro. O Lula teve contra o Jair Bolsonaro na outra eleição 1,87. Você viu? E aqui está dando 1,9. Mesmo resultado da eleição. O Lula contra o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro 46,3. E o Lula 46,2. 0,1 para o Flávio Bolsonaro. Brancos nulos não sabe 7,5. Vamos ver agora o Lula contra o Romeu Zema, né? O Lula do PT tem 46, o Romeu Zema 41,7, 4,3 pró-Lula. Brancos nulos não sabe 12,6. No caso ali do Flávio e do Lula, pessoal, é empate, né? Não é nem empate técnico, 0,1. Eu nem sei porque, depois vamos comentar sobre isso, esse 0,1. O Lula contra o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas tem 47,1, o Lula 45,9, uma diferença de 1,2. É um empate técnico pró-Tarcísio. Brancos nulos não sabe 7%. O que eu fico analisando aqui? Por que aquele 0,1 lá do Flávio Bolsonaro? Porque tem muita gente que tem interesse nesse meio. O Lula e na direita tem os que são a favor do Flávio Bolsonaro e os que são a favor do Tarcísio também. É uma parte do Centrão que eles não desistiram não. É que o Flávio deu uma subida e isso interessa também ao Lula. Então, gente, esse 0,1 aqui, você olha, não, então não é só o Tarcísio que está na frente do Lula. O Flávio Bolsonaro também está lá, o 0,1, né? Então eu acho isso aí, deve ser isso, né? Alguém que tem interesse. Às vezes até o próprio Lula quer que o Flávio também fique ali, porque ele prefere pegar um da família Bolsonaro do que um que não é da família, né? Devido à rejeição. Mas vamos continuar aqui. O segundo turno, Lula contra o Ronaldo Caiado. Lula 45,7, Ronaldo Caiado 37,6. Brancos não sabe 16,7, 8,1 pró-Lula. Lula versus Ratinho Júnior. O Lula do PT tem 45,5, o Ratinho Júnior 39, brancos e nulos não sabe 15,5. 6,5 pró-Lula contra o Ratinho Júnior. O Lula contra Eduardo Leite, 45,2 para o Lula, Eduardo Leite 24,5, brancos nulos não sabe 30,3. 20,7 pró-Lula. Bom, então, pessoal, nessa pesquisa, o que você percebe e o que a gente já vinha falando há tempos, que isso aí vai encostar, a Dilma ganhou por 2,6, o Lula ganhou a última por 1,87, a eleição vai ser essa. Tá mostrando que o Flávio subiu até agora, tá tudo normal, empatado, um para lá, um para cá. Se o Flávio começar a subir mais do que isso, 5, 6, 7%, é porque a política está mudando, a rejeição do Bolsonaro está caindo, a do Lula está aumentando, porque não é aquilo que é normal. Eu venho falando para vocês desde o começo que ia acontecer isso que está acontecendo agora e ia acontecer em outubro, mas adiantou devido à polarização. Então isso é normal, porque ficou um teto para o Lula e um teto agora vai ficar para o Flávio, com certeza, por causa da rejeição dos dois. É um país dividido. E é isso que nós estamos aqui analisando. A questão do Tarcísio, o Tarcísio tem ali uma gordurinha mais 1,2, mas também ele não se coloca como candidato e o Flávio também de repente pode ter. O que nós estamos percebendo aqui nessa pesquisa, pessoal, que o Flávio teria mais votos que o Jair Bolsonaro hoje. Eu não sei, é um negócio questionável, eu não sei, né? Será que o Flávio hoje é maior que o Jair? Não sei, que a Michele? Sabe, ficou essas questões. Às vezes, pessoal, a gente que tem uma empresa de pesquisa igual eu tenho há 35 anos, uma vírgula, um sinalzinho, já deixa você de orelha em pé. Esse 0,1 pro Flávio na frente do Lula é um negócio que não é usual, entendeu? O cara chega ali, tá 46 a 46 e um tem 0,2, 0,1, taxa tudo no 46 ali e acabou, fica igual para todo mundo. Não é normal isso. Então a gente que tá vendo fala, mas tem um negocinho desse aqui, por que não tem outros? Por que ele poderia ter soltado o Atlas um dia antes, soltou depois? Por que o Paraná poderia ter soltado, que ainda não soltou no momento que eu tô gravando aqui? Nós estamos na sexta-feira de manhã. Não, ainda soltou a pesquisa do Paraná, que poderia ter sido soltada ontem. Vai ser hoje, já tá. A revista Veja já avisou várias vezes. Nós vamos ter, pessoal, um trabalho, um levantamento sobre essa pesquisa do Paraná que está vindo aí, mostrando todos os andamentos da semana, as matérias que saiu sobre isso, sobre essa pesquisa. Tem gente que está fazendo, que vai lá no TSE, coloca o nome de uma pesquisa da empresa lá, registra lá e já está falando no resultado da pesquisa, como você nem colheu. Entendeu? Então vamos ficar de olho aqui. Segue nós, pessoal. Aqui não tem interesse se é pro Flávio, se é pro Lula. O que tem que ser pesquisa normal. Normal. E lá registrar, fica de bico fechado, no dia certo, vai lá, solta e coloca todos os dados.
Então, pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixa um joinha, compartilha ele pra gente.